Bendito é o teu nome. A ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor para sempre. Nós te louvamos, Deus, a beleza da tua santidade. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a razão de estarmos aqui, de estarmos reunidos em teu nome. O Senhor é a razão que nos atrai a este lugar, nos atrai, Senhor, a estarmos como igreja, reunidos em tantos lugares. E nestes dias, Pai, a tua igreja tem se espalhado de uma maneira tão extraordinária. E nós te louvamos por isso, Senhor. Embora tenhamos tantas saudades de estarmos aqui reunidos como família, como um só corpo, mas Deus, o Senhor tem nos dado o privilégio de tornarmos a nossa casa, o nosso lar, um lugar onde podemos entronizá-lo, um lugar onde podemos adorá-lo, onde podemos prestar culto ao Senhor, e que isto, Pai, possa permanecer, Senhor. Que não venhamos jamais a perder esta essência de que somos família, de que somos parte de um mesmo corpo. Em nome de Jesus, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que bom que você está nos recebendo na tua casa. Hoje, pela primeira vez, estamos fazendo essa transmissão pelo YouTube. Então, nos desculpem pelos problemas técnicos que tivemos, mas já já vamos nos habituar também a termos todos os nossos cultos também no YouTube, onde você vai poder depois também acompanhar as ministrações, e em breve vai ter muito conteúdo publicado que você vai poder desfrutar e ser edificado com toda certeza, né? Hoje eu vou pregar a palavra e para mim facilitou demais, porque essa semana nós tivemos um intensivão, né? E eu quero agradecer aqui com todo o meu coração aos nossos pastores, pastor Everton, pastora Ju, pastora Demária, pastora Rô, pastor Júlio, pastora Angélica. Minha esposa nesse momento está fazendo também uma visita numa cidade aqui pertinho de São Paulo, e foi uma ação muito especial, né? Para todos nós. Tivemos a oportunidade de visitar todos os nossos membros, fomos a pelo menos 90 destinos diferentes, acredito que mais de 9 bairros, fora as cidades aqui vizinhas, e foi uma semana muito intensa, né? Nós começamos na segunda-feira e até ontem, até hoje na verdade, fizemos essas visitas, e você que recebeu esse carinho da nossa igreja, saiba que você é muito especial para nós, não é? Nós temos um carinho muito grande por você, por sua família, e a mensagem que nós mandamos para você, né, mais do que levarmos esse carinho, este pão aí que você recebeu, produzindo com tanto amor, por tanto carinho também pelo nosso querido presbítero Paulo, nossa querida irmã Eliana. Aliás, se você gostou deste pão, tenho dicas para você. Lá tem um pão de ervas finas que você, se você ainda não experimentou, você deveria experimentar. Tem um bolo de milho cremoso também, por favor. Faça a sua encomenda lá para o nosso irmão. Mas eu quero agradecer vocês, viu, meu irmão Paulo, minha irmã Eliana, pelo carinho que vocês produziram estes pães. E quero agradecer aos nossos pastores, né, por se desdobrarem ao longo dessa semana, correndo contra o relógio também, em dias de chuva, de frio. Nenhum deles, né, encontrou qualquer desculpa para não visitar. Foram em todas as casas, abençoando as famílias, fazendo aquilo que como igreja nós queremos fazer. Mais do que você receber este carinho, a mensagem que está por trás disso é uma mensagem que você leu nessa carta que nós te entregamos. Conte conosco, você não está sozinho, lembre-se disso. Partilhar do pão significa isso, que você está numa mesa, sentado com a sua família, né? Nós queremos mandar esta mensagem, quisemos mandar esta mensagem para você, para que você entenda que a sua luta é a nossa luta, assim como a sua alegria, as suas vitórias serão nossas também. Então receba o nosso carinho, o nosso abraço, e com essa inspiração, eu quero hoje compartilhar com você uma mensagem muito especial que fala sobre o pão, né? Nós vemos na Bíblia muitas vezes o pão ser mencionado. De Gênesis até Apocalipse você vai ver o pão presente na Bíblia. E eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 17. O tema dessa mensagem é o pão que transforma.
Nós fomos a muitas casas em que irmãos ficaram tão impactados, tão emocionados, né? Chegamos em momentos, em alguns lares tão especiais, e eu tenho certeza que foi um momento muito preparado por Deus, né? Você que recebeu a oração dos nossos pastores, saiba que a tua casa está abençoada, né? Está abençoada porque Deus está aí, né? A presença dEle está sobre o seu lar, sobre a sua família, mesmo que você não tenha, talvez, alguém da sua família que segue a sua orientação, a sua fé cristã. Acredite que até mesmo essas pessoas que ainda não se converteram, ainda não tiveram um encontro com Cristo, elas são alvos do amor de Deus. Então esse cuidado, essa proteção de Deus que há sobre o seu lar, enxerga estas pessoas. Nenhuma delas está esquecida, nenhuma delas está fora do olhar de Deus. Acredite nisso. Todos os seus filhos, se o seu esposo ainda não é convertido, ou a esposa, creia que Deus ainda está fazendo algo no coração deles e Ele vai completar esta obra, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até a vinda de Cristo. Então fique tranquilo, descanse o seu coração, porque a sua família, aqueles que são amados por você, estão atentamente sob o olhar de Deus, sob a proteção dEle. Acredite nisso. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17, diz assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Vou ler de novo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Pai, nós lemos, Deus, a Tua palavra, Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de podermos ter acesso total, completo à Tua palavra. Obrigado, Deus, por termos tantas revelações recebidas por meio da Tua palavra. E Deus, que esta noite o Senhor possa falar com este meu irmão, com esta minha irmã, trazendo, Pai, refrigério, fortalecendo o coração deste Teu filho, desta Tua filha, aquele Deus que precisa esta noite receber do Senhor, Pai, uma direção, uma confirmação. Eu peço em nome de Jesus, fala com este Teu filho, Senhor, revele-se a ele esta noite, revele-se a esta sua filha esta noite. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Deus, e que esta noite o Senhor leve, Senhor, ao Teu altar, cativo, Senhor, a nossa mente, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor deseja tratar conosco, tudo aquilo que o Senhor deseja revelar esta noite. Nós pedimos, Senhor, eis-nos aqui, fala conosco, Senhor, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse, o pão está presente na Bíblia, em tantas ocasiões, né? O pão está presente em Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Em Gênesis capítulo 3, você vai ver Deus falando a Adão que a partir do suor da testa dele, a partir dos calos da mão, ele passaria a adquirir o pão de cada dia, né? Esse texto está lá em Gênesis 3,19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão. É a primeira vez que o pão é mencionado na Bíblia. Gênesis capítulo 3, Deus dizendo: olha, a partir de agora você vai ter que trabalhar para comer. Enquanto eles estavam desfrutando do Éden, eles não precisavam produzir para comer, para se alimentar, para se abastecer, muito pelo contrário, né? Eles desfrutavam de tudo aquilo que estava criado. E a partir deste momento que eles são expulsos do Éden por causa da queda, por causa do pecado, então eles vão passar a produzir a terra, eles vão precisar arar a terra, cuidar da terra, regar a terra para produzir o seu próprio alimento. Então, ao mesmo tempo que isso foi uma punição, uma retirada de privilégios por causa da queda do homem, por causa do pecado que ele cometeu, Deus estava ali estabelecendo também um princípio, o princípio do trabalho e da recompensa. Foi em Gênesis 3 que Deus estabeleceu o princípio do trabalho, o princípio da recompensa a partir do teu esforço. O princípio de que você, para colher, você vai precisar plantar. Esse princípio na Bíblia
foi aplicado aqui em Gênesis 3:19, mas você vai ver o princípio de semear e colher em toda a extensão da Bíblia, e até os nossos dias esse princípio está válido. Para você ter uma colheita diferente da qual você vem tendo até hoje, você precisa semear, cuidar da sua semente, cuidar da terra que Deus te deu, seja a terra representada pela sua família, seja a terra representada pelo seu trabalho, seja a terra representada pelo chamado que Ele tem na tua vida. Você precisa semear, você precisa cuidar da terra, arar a terra, regar esta terra, para você ter a recompensa lá na frente. Este é o princípio de Gênesis 3, versículo 19. Então o pão surge exatamente neste momento, com Adão sendo expulso do paraíso, mas você vai ver o pão novamente em Gênesis, quando Abraão tem uma teofania, né? Ele tem uma visão de 3 anjos, Deus se revela a ele de uma maneira sobrenatural. Isso você vai ver em Gênesis 18, a partir do versículo 1, eu gostaria que você abrisse lá, e você vai ver o pão novamente de Abraão compartilhando com os anjos do Senhor o pão que ele mesmo havia produzido, que a sua casa havia produzido. Então diz lá no versículo 1, em Gênesis 18, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Isso foi na época de Abraão, nos dias de Abraão, quando ele teve essa revelação do próprio Deus num lugar chamado Hebrom. Hebrom é um lugar muito interessante na Bíblia, né? Você vai lembrar de Hebrom quando Davi foi consagrado, foi reconhecido como rei de Israel. Ele foi reconhecido, ele foi proclamado rei exatamente no Monte Hebrom. Hebrom quer dizer lugar de coroação. Então o pão ele aparece no lugar de coroação. Então aquilo que aparentemente era uma punição nos dias de Adão, nos dias de Abraão, o pão se apresenta como um lugar de coroação, se apresenta para suprir aquele encontro com Deus de Abraão e os seus anjos, com uma provisão extraordinária, onde eles seriam fortalecidos, como Abraão mesmo declara aqui no finalzinho do versículo 5, para que esforceis o vosso coração, eu vos trarei um bocado de pão. A terceira vez que você vai ver o pão na Bíblia nos dias de Moisés, e aqui é muito interessante, porque nos dias de Moisés você vai ver o pão no momento da última praga, na 10ª praga, quando Deus deu ordem a todos os filhos de Israel a colocarem, aspergir nas suas portas, nos umbrais da porta, das suas janelas, o sangue de um cordeiro, de um novilho, sem mácula e sem defeito. Você vai ver essa instrução acompanhada de uma outra instrução. Foi quando Deus estabeleceu o dia dos pães asmos. Foi exatamente neste momento da última praga que todo Israel foi aconselhado, né, por Deus, para que eles preparassem em suas casas a sua última alimentação no Egito. E essa última alimentação seria acompanhada por pães asmos. O que eram os pães asmos? Os pães sem fermento. E eles iriam preparar aquilo em 18 minutos, e durante 7 dias eles receberam uma orientação de que deveriam consumir estes pães asmos, para que rapidamente eles pudessem sair do Egito, logo após a praga assolar a terra do Egito, como aconteceu. O anjo da morte veio sobre a terra do Egito e matou todos os primogênitos da terra, de todas as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua casa. Então houve um grande clamor, um grande grito, uma comoção no Egito da sua casa. Então houve um grande clamor, um grande grito, uma comoção no Egito, que fez com que todas as pessoas chorassem os seus próprios mortos. A Bíblia diz que não houve uma única casa dos egípcios que não houve luto. Todas as casas egípcias foram assoladas pelo luto de por perderem o seu primogênito, o seu primeiro filho.
A morte veio ao Egito e rapidamente Faraó autorizou a Moisés e os filhos de Israel a saírem daquela terra, e naquele momento eles já estavam preparados com os pães asmos e eles puderam sair do Egito com muita recompensa do Egito, mas aquilo que eles iriam se alimentar seria toda a produção que eles tiveram ao longo dos últimos dias, para que eles pudessem não levar absolutamente nada que tivesse sido gerado por egípcios. E por que eu estou dizendo isso? Porque o fermento era uma invenção egípcia. Então Deus não quis que eles fizessem aquele pão sem fermento apenas para tornar o processo mais rápido, apenas para não ter um processo lento lá no forno. A instrução de Deus é que nenhum grão de fermento, que era uma invenção egípcia, seria ou faria parte novamente da alimentação, da mesa dos judeus. Então, a partir daquele momento, Deus estava quebrando um elo entre judeus e egípcios, entre cativeiro e liberdade. Deus estava estabelecendo um tempo em que a morte não faria mais parte dos egípcios, a humilhação não faria mais parte dos egípcios, e essa festa até hoje é celebrada pelos judeus, por eles lembrarem desses dias que eles passaram no Egito, mas também para celebrarem que Deus é um Deus fiel, um Deus que guarda a sua aliança, o seu concerto, como diz Deuteronômio capítulo 7, verso 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda a sua aliança até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Então, nesse momento, o pão novamente está presente, mas já no deserto, você vai se lembrar que Deus deu uma instrução a Moisés para que ele construísse o tabernáculo de Deus. Este tabernáculo iria representar a habitação de Deus entre as 12 tribos de Israel. Então o tabernáculo era edificado no meio, no centro, onde estavam todas as 12 tribos, e eram 4 partes. Então as tribos eram divididas para ficarem exatamente ao redor, em torno do tabernáculo de Deus. E esse tabernáculo ele foi construído para lembrar os judeus do seu Deus. E dentro deste tabernáculo haviam 7 utensílios, e um desses utensílios remete novamente ao pão. Então você vai se lembrar que no tabernáculo havia o altar do holocausto, onde os sacerdotes ofereciam o sacrifício de animais. Logo à frente havia uma pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos e os seus pés para entrar no lugar santo. Dentro do lugar santo havia outros utensílios, onde estavam representado o candelabro, que representava, era uma tipologia do Espírito Santo. Também no outro lugar estava lá a mesa do incenso, do altar do incenso, que representava a oração e a adoração dos seus santos, do seu povo, que continuamente precisava estar aceso, assim como o candelabro. E no centro do lugar santo estava a mesa dos pães, chamada mesa dos pães da proposição, ou mesa dos pães da presença. Eram 12 pães que ficavam empilhados em colunas de 6 pães cada, representando cada uma das tribos de Israel. E essa mesa dos pães nos diz muitas coisas interessantes. E eu quero compartilhar com você, porque Deus tinha algo para nos dizer através dessa simbologia da mesa dos pães da proposição, a mesa dos pães da presença. A primeira coisa, quando nós olhamos a quantidade de pães, são 12 pães, 12 na Bíblia representa totalidade. Ou seja, naquele altar da mesa dos pães, naquela mesa dos pães, estava representado toda a humanidade. Ou seja, ninguém vai ficar de fora. O que nós fizemos esta semana era para dizer para a nossa igreja que ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar esquecido, ninguém vai ser apagado da nossa memória. Nós fomos em todas as casas para dizer exatamente isso. Todos importam, todos são importantes, todos nós amamos, todos são valiosos para nós e para Deus. A mesa da proposição indicava isso. 12 na Bíblia representa a totalidade. Todos estão incluídos no meu plano, todos são alvos do meu amor, todos serão resgatados, todos serão alvos da minha graça, todos serão alvos da minha bênção.
A mesa do pão simbolizava exatamente isto. Mas ela também representava provisão. Porque é o mesmo pão que foi preparado pelos judeus à saída do Egito, mas este mesmo pão Deus provia a todos os dias no deserto, mandando um maná, pães que eram produzidos a partir do maná que caía do céu. Isso representava provisão, e a instrução era: comam a porção do dia, não guardem para amanhã, porque a provisão do amanhã eu vou mandar amanhã. E eu quero dizer isso para você: se você está guardando uma provisão de Deus para a tua vida, para a tua família, acredite no que eu vou te dizer, a provisão que você precisa para amanhã, ela está reservada para você amanhã. Creia naquilo que Deus está fazendo hoje, porque amanhã Deus está reservando para você uma porção especial. A Bíblia diz: santificai-vos hoje, guardai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A mesa da presença, do pão da presença, era a tipologia do cuidado de Deus, da provisão dele em seu favor, em meu favor. E não apenas isso, este era o lugar santo. À frente do tabernáculo havia um outro lugar, que era o lugar santíssimo. E lá também tem uma outra tipologia do pão, muito interessante. Os outros dois utensílios que estavam no lugar santíssimo, um era a arca da aliança, a outra era a tábua da propiciação. O lugar onde o sangue de um animal era aspergido, simbolizando o sangue de Cristo. A aliança, a arca da aliança, era a aliança que Deus tinha com o seu povo e representava também a presença dele. O lugar santíssimo, o acesso era restrito ao sumo sacerdote, e ele o fazia apenas uma vez por ano. E quando ele entrava lá, era para renovar uma aliança entre Deus e os homens. E quando ele entrava neste lugar, ele entrava com um sino nos seus pés e uma corda amarrado aos seus pés, porque a hora que ele estivesse ofertando, fazendo o seu sacrifício diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados do povo, e ele fazia isso levando um cordeiro e levando também um bode, e sobre este bode ele colocava as mãos e pedia perdão pelos pecados, confessava os pecados colocando a mão sobre este bode, sobre este animal, e depois este animal era solto no deserto. Por isso a expressão que você deve conhecer, bode expiatório. Bode expiatório é o que levava a culpa pelos pecados do povo naquela época, e ele era solto e esquecido no deserto, representando que Deus esqueceria para sempre os pecados do povo. Mas o cordeirinho sem defeito, novinho, aquele cordeirinho que era quase um bichinho de estimação, ele iria ser sacrificado. Aí você pensa assim: mas não era melhor sacrificar o bode, porque o bode tem menos utilidade do que o cordeirinho? Pois é, mas a lógica naquela época era sacrificar o cordeiro, que não tinha defeito nenhum, porque lá adiante, um outro cordeiro, o cordeiro de Deus, sem mácula, sem culpa, sem defeitos, também foi submetido ao mesmo sacrifício, para pagar o preço pelos seus pecados, para pagar por uma dívida que não era dele, era minha e era sua. Então esse animalzinho era sacrificado, o sangue desse animal aspergido sobre a tampa da propiciação. E aí quando ele completava esse sacrifício, dentro da arca haviam 3 outros utensílios: a vara de Arão, as tábuas da lei, e lá dentro também tinha um jarro com o maná do deserto. O pão estava simbolizado na arca da aliança também. E se a arca da aliança representava o próprio Deus, este conteúdo do pão que estava lá dentro representava a natureza dele, a natureza de um Deus que sustenta você, de um Deus que cuida da tua vida, de um Deus que se preocupa com o teu hoje e com o teu amanhã, de um Deus que nunca vai esquecer uma única das suas promessas acerca da tua vida e da tua família. Deus, ele se revela sempre e sempre vai cuidar dos seus, e acredite nisso.
nenhum dos planos deles estão esquecidos. Mas o pão também vai aparecer em outro momento, nos dias do profeta Elias. Você vai se lembrar em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 em diante, quando Elias, numa época em que ele havia profetizado que haveria fome na terra, ele havia profetizado isso ao rei Acabe: olha, não vai chover sobre a terra por um determinado tempo. E a Bíblia vai nos dizer lá no Novo Testamento que esse período de fome durou 3 anos e meio. 3 anos e meio sem cair uma gota de água sobre a terra. E veio um período de fome sobre Israel terrível. Houve fome sobre a terra, muitas pessoas migraram de Israel para outros lugares. E nesses dias de fome, Elias é levado a um lugar chamado Sarepta, e ele vai a uma casa de uma mulher viúva, que tinha um único filho. E quando ele chega na casa desta mulher, você lembra da história, ele vai chegar à casa dela e vai pedir para ela fazer um bolo para ele. E aquela mulher vai dizer: mas profeta, eu tenho só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha na minha botija, e nós vamos comer, eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer, porque não temos mais nada. E o profeta Elias vai dizer para ela assim: mulher, vai lá, me prepara um bolo, eu vou comer primeiro, e depois você e seu filho vão comer. Parece uma piada isso, né? Parece que o profeta estava debochando do sofrimento daquela mulher. Parece que ele iria se valer da sua condição de profeta para explorar a fé, a boa vontade daquela mulher. Como me parece que nos dias de hoje isso tem se tornado tão comum. Mas não foi isso que Elias fez. O que Elias estava fazendo era aplicando um princípio que ele viu lá desde Adão. O princípio da recompensa já estava ativado. O princípio da provisão já estava ativado. O princípio de Deus de surpreender os seus filhos na mesa do pão, de supri-los em todos os momentos, de supri-los no deserto, já estava acionado. Então Elias vai dizer para aquela mulher: não pode preparar, fique tranquilo. E quando ele vai se alimentar, a Bíblia nos diz que nem o pão, nem o azeite faltaram para aquela viúva até o último dia da seca que houve em Israel. Provavelmente Elias tenha ido logo nos primeiros dias ou nas primeiras semanas daquele período de fome, de escassez. Portanto, aquela mulher ficou 3 anos e meio, ou quase 3 anos e meio, sendo suprida por Deus, milagrosamente, porque ela ofereceu o seu pouquinho de pão, crendo que Deus a supriria, e Deus assim o fez. O pão está presente também na época de Salomão. O rei Salomão vai falar muito sobre pão e nos trazer ensinos acerca do pão valiosíssimos. Abra sua Bíblia em Provérbios 22. O rei Salomão vai nos falar sobre o pão neste texto, em Provérbios 22, verso 9, que diz assim: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Salomão está nos ensinando que o pão nos fala sobre generosidade. A segunda lição de Salomão está em Provérbios 31, quando o pão nos apresenta a mulher virtuosa, o próprio pão. Nós conhecemos a mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Tão pregado em eventos de mulheres. Mas olha que interessante, o pão apresenta a mulher. Isso está no versículo 14 de Provérbios 31. Como navio mercante, ela, a mulher, traz de longe o seu pão. O pão nos apresenta a mulher virtuosa. O pão nos fala de sabedoria. Provérbios 6:8 diz assim: prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Esse texto é aquele texto que Deus fala assim: ô preguiçoso, vai ter com a formiga. A formiga ela junta no verão para poder desfrutar no inverno. E você às vezes em dias bons que você está desfrutando, em dias prósperos, você desperdiça o que você tem, você desperdiça o seu dinheiro, o seu tempo,
você desperdiça muitas vezes momentos com a sua família, você desperdiça a sua vida espiritual, porque as coisas estão indo bem, mas quando apertarem você vai voltar para Deus. Não faça isso, não desperdice a sua vida enquanto você está vivendo no verão. Por favor, aproveite o verão para armazenar nos teus celeiros, para você valorizar aquilo que você tem conquistado, e inclua neste pacote a sua casa, a sua família. Não desperdice os seus melhores dias com os seus prazeres, com os seus próprios deleites, mas aponte a sua prosperidade para as coisas que importam. É isso que Salomão está nos dizendo aqui no capítulo 6, verso 8. Prepara no verão o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Isso é sabedoria. É sabedoria. Outra coisa que ele nos fala também, que o pão nos fala ainda em Provérbios, está em capítulo 20, verso 13, quando ele diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Provérbios 20, 13, nos falando do valor do trabalho. É um reforço de Gênesis 3, 18. Se você acha que as coisas vão cair do céu, se você não acordar cedo, se você não trabalhar, não estudar, não se aplicar, você não vai sair do lugar. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai estar no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, culpando as mesmas pessoas ou outras pessoas pelos seus fracassos. Então acorde cedo, batalhe. Se você tem a oportunidade de estudar, faça isto. Lute. Não fique jogando responsabilidade nos ombros dos outros, quando a responsabilidade é sua. E Deus vai prosperar você. Deus vai surpreender você. Mas você precisa acordar cedo, dormir tarde. Dessa semana nos desdobramos, indo à casa dos irmãos, porque trabalhamos, acordamos cedo para trabalhar. Todos os nossos pastores têm sua vida, seu trabalho, sua profissão, e a nossa rotina não mudou. Nós tivemos que trabalhar acordando cedo, indo até tarde, e até tarde da noite, alguns dias chegando em casa 11h30, meia-noite, quase todos os dias. Isso é trabalho. Do suor da sua testa vai vir o seu pão. Isso não é uma punição, isso é um privilégio que você tem hoje. Valor do trabalho, você vai se fartar de pão. Se você se livrar da preguiça, se livrar dos sentimentos que às vezes corroem você, por não assumir a sua própria responsabilidade, por não assumir o papel que é seu. Não jogue nas costas do outro um papel que é exclusivamente seu. Outra coisa que Salomão nos ensina está em Provérbios 25, 21 também, sobre o pão. Ele diz assim: se o teu inimigo, essa parte eu sei que não é fácil, mas ela é tão verdadeira quanto as outras. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Vou até tomar a minha aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Provérbios 25, 21. O pão aqui nos fala de reconciliação. Eu sei que às vezes é duro você perdoar pessoas que te agrediram, pessoas que causaram dano a você, pessoas que te magoaram profundamente. Mas eu quero te dizer que enquanto você guardar esse ressentimento, essa mágoa dentro do teu coração, a maior punição não é para este seu inimigo, não é para essa pessoa, a maior punição é para você mesmo. Quando você perdoa alguém, nós dizemos isso sempre aqui nos nossos discipulados, você está dando a essa pessoa aquilo que ela precisa e não exatamente o que ela merece. Então lembre-se disso. Quando você liberar perdão sobre alguém, por alguém que te ofendeu, em favor de alguém que te agrediu, alguém que traiu a sua confiança, lembre-se que você está fazendo isso para curar primeiramente você. E você está fazendo algo que esta pessoa precisa urgentemente. Ela compartilhando da sua fé ou não, por favor, tire do teu coração todo o ressentimento. Não permita que esta chaga, esta ferida do ressentimento corroa a sua fé. Venha causar danos em você, emocionais, físicos,
porque você não consegue lidar com essa mágoa. A melhor forma de você lidar com a mágoa, com o ressentimento, é você liberando perdão. Assim como o Pai nos perdoou, a Bíblia nos ensina, perdoe também uns aos outros. O perdão é um mecanismo divino. Você não tem que sentir a vontade de perdoar para perdoar alguém. Muitas pessoas falam isso, né, em aconselhamentos, mas eu não estou sentindo de perdoar o meu pai que me agrediu, a minha mãe que me esqueceu, o meu marido que me traiu. Eu não estou sentindo nada para poder fazer algo por ela. Você não tem que sentir. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. A hora que você decide perdoar, o efeito espiritual dessa sua decisão vai repercutir na tua vida e na vida dessas pessoas. Então não espere o sentimento falar por você. Tome essa decisão urgentemente. E o pão nos fala sobre isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é um princípio espiritual tremendo. Mas de todas essas lições que o pão nos traz, a mais transformadora revelação do pão, a mais profunda revelação acerca do pão, nos fala da pessoa de Jesus. Jesus é a nossa maior referência acerca do pão. Todo este trajeto do pão de Gênesis até o Novo Testamento nos leva a crer e a reconhecer que o pão que precisamos é Jesus. Ele é tudo para nós. Jesus, ele vai apresentar o pão antes, inclusive, da sua obra na cruz. Em alguns momentos, quando Jesus, no Sermão da Montanha, vai ensinar uma oração para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e esta oração ela fica eternizada e conhecida como a oração do Pai Nosso. Você conhece bem esta oração, quando Jesus ensina aos seus discípulos esta oração e a todas as pessoas que o ouviam no monte no Sermão da Montanha. Ele vai dizer assim: Pai Nosso, que estás do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que interessante o que Jesus faz. Ele começa dizendo que o Pai é nosso, a representação do Pai lá na mesa dos pães, totalidade. O Pai é de todos, não é exclusivamente de alguns. O Pai é de todos. Aliás, a oração do Pai Nosso é a primeira vez na Bíblia que Deus é apresentado como Pai. Até então, os judeus, e até hoje o fazem, quando se dirigem a Deus nas suas orações, eles têm temor, inclusive, de pronunciar o nome de Deus, de escrever o nome de Deus, por um temor, uma reverência que eles têm ao Senhor nosso Deus. Mas neste momento, no Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer, no Sermão da Montanha, ele vai dizer que o Pai é nosso. Ele naquele momento está dando um acesso a todos igualmente. A partir daquele momento, a relação não seria mais de um Deus distante, de um Deus que pune, de um Deus vingativo, mas naquele momento Jesus estava traduzindo a imagem de um Deus paterno, de um Deus que se importa, de um Deus que se inclina para ouvir os seus filhos. E a relação entre filhos e pai seria estabelecida de uma nova forma, porque o Pai, a partir daquele momento, era nosso. O venha a nós fez parte daquela oração. Os judeus, quando oravam por si mesmos. Você vai se lembrar de uma dessas orações que estão nos evangelhos, quando um homem pecador vai ao templo, e ele se senta na última fileira do templo, e ele começa a esmurrar o peito dele, dizendo: "Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador." Mas lá na frente, nas primeiras fileiras, tinham os religiosos daquela época, e que oravam a Deus, dizendo assim: "Senhor, eu estou aqui na tua casa, e eu não sou como aquele homem pecador, eu sou um homem justo.
E Jesus, olhando aquela cena, ele vai perguntar para os discípulos: qual desses dois homens vocês acham que saiu do templo justificado? Certamente foi aquele que estava lá atrás, declarando: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. A relação do homem com Deus foi alterada completamente, porque o pão estava na mesa novamente. Deus estava colocando no seu plano novamente todos os homens, Ele nunca descartou isso, e Ele estava reafirmando em Cristo que todos estavam inseridos no seu plano. O Pai é nosso, o pão é nosso, o vem é nós, é para todos, não é para alguns privilegiados. A segunda vez que o pão aparece na história com Jesus é quando Ele está novamente pregando para uma multidão de pessoas. E de repente a tarde foi caindo, as pessoas foram se queixando de fome, e eles reclamaram com os discípulos que estavam com fome. E os discípulos vão até Jesus e perguntam para ele: Senhor, as pessoas estão com fome, é melhor dispensá-las para que elas voltem para suas casas, porque nós não temos nada para oferecer a elas. E Jesus vai dizer assim: não, mandem se sentar, agrupem elas, podem se sentar à vontade, e vejam o que tem por aí. E daqui a pouco surge um menininho com 5 pães e 2 peixes, aquele menininho chega e oferece lá para os apóstolos. E Jesus olha a atitude daquele menino, pega aqueles pães, ele pede para os discípulos trazerem cestos, tragam muitos cestos, e ele ora, consagra aqueles 5 pães e 2 peixes, e você vai ver Deus multiplicar de uma maneira extraordinária, de forma que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados com 5 pães e 2 peixes, de uma forma milagrosa. Isso vai se repetir num outro momento, onde Jesus vai pegar 7 pães e vai distribuir, e 4.000 homens, fora mulheres e crianças, foram supridos novamente. Deus, Ele quando pega o pão, quando Ele apresenta o pão, Ele está dizendo: eu estou cuidando de você, eu vou suprir você, eu vou saciar você, eu vou me alegrar com você. E no último momento que Ele estava com os discípulos, você vai ver o pão novamente sobre a mesa. Desta forma, nós estamos na última ceia, no último momento em que Ele estava com os seus apóstolos. Você vai se lembrar que Jesus, Ele pega o pão e Ele dá graças a Deus, e Ele parte o pão no meio, dizendo para os discípulos: este pão é o meu corpo, o corpo que será entregue por todos vós. Então Ele parte o pão e Ele distribui a todos os seus discípulos. Eles se alimentam naquela última ceia, naquela última refeição que eles fariam com o Mestre. E a partir daquele momento, o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que está lá em João capítulo 6, versículos 47 em diante, quando diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, e este é o pão que desce do céu